Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema de economia. Recebemos um material bem denso, é o capítulo de um livro chamado A Taxa do Mais-Valor. E a afirmação central dele é bastante radical. Diz que o jeito que a gente normalmente pensa em lucro, a contabilidade tradicional, na verdade esconde de onde o dinheiro realmente vem. Então a nossa missão aqui é seguir as pistas do autor para tentar achar essa fonte secreta de valor, sabe? Usando as fórmulas e os conceitos que ele propõe. É uma ótima maneira de colocar a questão, porque o texto já começa, de certa forma, com um mistério a ser resolvido. A gente tem um capital inicial, uma quantia de dinheiro, que o autor chama de C. E no fim do processo, esse dinheiro virou C ponto, ou seja, uma quantia maior. A grande pergunta é, de onde veio esse valor a mais? E o texto convida a gente a, dissecar o capital para encontrar a resposta. Ele divide esse C em duas partes bem diferentes. Certo, vamos a elas. Quais são essas duas partes do capital? Imagina que a gente vai abrir uma padaria. Primeiro a gente compra os ingredientes, né? Farinha, fermento, sal. E também o equipamento. O forno, as batedeiras, e ainda tem o aluguel, a conta de luz. Tudo isso o texto chama de capital constante. Ele usa a letra C. A ideia é que o valor dessas coisas não aumenta sozinho. O valor da farinha e da eletricidade simplesmente passa para o pão. É só uma transferência de valor. Ok, isso faz sentido. A farinha é como se fosse um passageiro no processo. Ela vai junto para o produto final. O valor dela não se multiplica, só muda de lugar. E a segunda parte, qual seria? A segunda parte é quando a gente contrata um padeiro. O salário que pagamos a ele é o que o texto chama de capital variável, ou V. E é aqui, segundo o autor, que a mágica acontece. O padeiro, com o trabalho dele, não só cria pães que cobrem o valor do próprio salário, mas ele continua trabalhando e produzindo um valor extra, um excedente. Esse excedente é o que o texto batiza de mais-valor, ou M. É a peça que faltava no quebra-cabeça. Entendi a distinção. Mas espera aí. Se eu sou o dono da padaria, né? E no fim do mês eu investi, sei lá, R$ 500 em tudo. Farinha, forno, salários. E tive um retorno que me deu R$ 90 de lucro. Eu vou dizer que minha taxa de lucro foi de 18%? 90 dividido por 500. É a conta que qualquer pessoa de negócios faria. Por que o autor insiste que essa conta é superficial? Ou até enganosa? O que essa visão de 18% esconde? Essa é a grande virada de chave do texto. Ele argumenta que essa taxa de lucro de 18% mistura tudo. Ela não te diz de onde o valor veio. Para o autor, o capital constante, a farinha e o forno são tipo estéreis. Eles não criam valor novo. A única fonte de valor novo é o trabalho do padeiro. Por isso, ele propõe uma lente nova para olhar o lucro. Em vez de perguntar qual foi o retorno sobre todo o dinheiro que eu investi, ele pergunta, para cada real que eu paguei em salários, quantos reais foram gerados de graça para o capitalista? Ah, agora a provocação fica bem mais clara. A fórmula muda completamente o foco. Exato. A fórmula que ele propõe não é M sobre C, mas sim M sobre V. O mais-valor dividido apenas pelo capital variável. Usando o exemplo do texto, um capital de 500 libras, sendo 410 em capital constante e 90 em salários, gera um mais-valor de 90. A taxa de lucro tradicional seria 90 sobre 500, ou 18%, mas a taxa de mais-valor seria 90 sobre 90, o que dá 100%. A fórmula M sobre V não é só matemática, sabe? Ela muda o foco do investimento total para a relação humana no centro da produção. Ela quer medir o que o texto chama de grau de exploração da força de trabalho. 100%. É um número muito forte, muito simbólico. Parece quase teórico demais. Como que o autor justifica um número como esse na prática? Tipo, como uma jornada de trabalho se divide para que isso faça sentido? Ele justifica isso dividindo a jornada de trabalho em duas partes. A primeira é o tempo de trabalho necessário. E necessário aqui não é no sentido de ser o mínimo para fazer a tarefa. É o tempo que o trabalhador leva para produzir um valor que é equivalente ao próprio salário.
Como assim, valor equivalente ao salário? Pensa assim, o salário diário de um trabalhador permite que ele compre coisas para viver, né? Comida, aluguel, transporte. Esses produtos e serviços que ele compra também levaram um certo tempo de trabalho para serem produzidos por outras pessoas. Se a gente somar todo esse tempo de trabalho embutido nas coisas que o salário dele compra, digamos que o resultado seja 6 horas. Então, dentro da lógica do texto, o tempo de trabalho necessário dele é de 6 horas. É o tempo que ele precisa trabalhar para, essencialmente, se pagar. Entendi. Então, uma parte do dia é para cobrir o próprio custo de vida e o resto da jornada. Se ele trabalha, digamos, 12 horas, o que acontece nas outras 6 horas? Nas outras 6 horas, ele continua produzindo valor, mas esse valor não volta para ele. Essa segunda parte da jornada é o que o texto chama de tempo de trabalho excedente, ou simplesmente mais trabalho. É o trabalho que ele realiza além do necessário para cobrir o sustento dele. E o mais valor, o M, é só esse tempo de trabalho excedente solidificado, em forma de mercadoria e, no final, em dinheiro. Então, peraí. Você está dizendo que, nessa visão, metade do dia o trabalhador trabalha para si mesmo e a outra metade é basicamente de graça para o entregador. É uma forma bem crua de colocar as coisas. É exatamente essa a conclusão do texto. E a matemática se alinha perfeitamente com isso. A proporção do mais trabalho sobre o trabalho necessário é a mesma que M sobre V. Se ele trabalha 6 horas para si e 6 horas de excedente, a taxa é de 6 sobre 6, 100%. O texto argumenta que essa divisão é a essência do sistema e que a diferença entre, um servo feudal e um trabalhador assalariado não está na existência do trabalho excedente, mas só na forma como ele é extraído. Para o servo era explícito, né? Ele trabalhava 3 dias na terra dele e 3 na terra do senhor. Para o assalariado, essa divisão estaria oculta dentro do salário. Isso tudo é muito teórico. O autor chega a testar essa ideia com exemplos do mundo real, com números de verdade. Fico imaginando como isso se aplicaria numa indústria ou numa fazenda da época. Sim, ele traz 2 exemplos numéricos para não deixar a discussão só no campo abstrato. O primeiro é bem detalhado, de uma fiação com 10 mil fusos. Ele lista todos os custos da semana. Vamos ver. 342 libras em algodão, 20 pela depreciação das máquinas, 6 de aluguel e mais 10 para carvão, gás e óleo. Deixa eu somar aqui rapidinho. 342 mais 20 dá 362, mais 6, 368, mais 10, 378. Então, o capital constante, o C, é de 378 libras por semana. Perfeito. Do outro lado, os salários, o nosso V, somam 52 libras na semana. No final dessa semana, o valor total do fio que foi produzido é de 510 libras. Agora, a gente pode calcular o mais valor, o M. Certo. O valor total é 510. Os custos totais foram 378 de capital constante, mais 52 de salários. Isso dá 430. Então, 510 menos 430, o mais valor é de 80 libras. Exato. E agora a gente aplica a fórmula principal do texto. A taxa de mais valor, M sobre V. A gente tem 80 libras de mais valor divididos por 52 de salários. O resultado que ele apresenta é um número bem específico, 153,11%. Uau! Mais de 150%. Então, na prática, o que esse número quer dizer? Que para cada libra paga em salário naquela fiação, os trabalhadores geraram mais 1,5 libra de valor para os donos. Essa taxa significaria que o trabalhador passa um pouco menos de 4 horas gerando o valor do seu próprio salário. O trabalho necessário, né? E mais de 6 horas gerando mais valor para o capitalista. O mais trabalho. O texto também cita um exemplo mais antigo de uma fazenda, e mesmo com uma contabilidade que ele considera meio confusa, a conclusão é a mesma. A taxa de mais valor fica bem acima de 100%. Essa teoria toda é bem radical. Eu não consigo imaginar que todo mundo na época simplesmente aceitou essa visão. Deviam existir outras teorias para explicar o lucro, não? O autor confronta alguma delas? Sim, e essa é uma das partes mais combativas do capítulo.
Ele mira num economista muito influente na época chamado Nassau W. Senior. Ele era professor em Oxford e foi contratado por donos de fábricas em Manchester para lutar contra a redução da jornada de trabalho. E Senior tinha uma teoria que ficou famosa, a teoria da última hora. A teoria da última hora, isso soa, no mínimo, suspeito. O que ele dizia? Em 1836, no meio de um grande debate para reduzir a jornada para 10 horas, Senior publicou um panfleto com um argumento bombástico. Ele dizia que, numa jornada de 11 horas e meia, todo o lucro líquido da fábrica era gerado exclusivamente na última hora de trabalho. A conclusão era um cheque-mate político. Se a jornada fosse reduzida em 1 hora, todo o lucro desapareceria e as fábricas iriam à falência. Peraí, todo o lucro vinha só da última hora? Isso soa completamente absurdo hoje em dia, mas imagino que na época era um argumento matador. Dizer que 1 hora a menos eliminaria todo o lucro é uma afirmação muito forte. Como ele chegou nessa conclusão maluca? A lógica dele era sequencial. E é aí que o texto ataca. O Senior imaginava o dia de trabalho como uma linha de montagem de valores. Ele dizia: nas primeiras horas, o trabalhador está só repondo o valor do algodão. Nas horas seguintes, ele repõe o desgaste das máquinas. Depois, ele trabalha para pagar o próprio salário. E segundo o Senior, só depois de tudo isso pago, lá no finzinho do dia, é que ele começaria a gerar o lucro. E o autor do nosso texto obviamente não compra essa ideia. Qual é a contra-argumentação dele? O texto diz que isso é um absurdo porque o processo não é sequencial. A cada minuto, a cada segundo, o trabalhador está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Com a qualidade específica do seu trabalho, tipo fiar o algodão, ele está transferindo o valor do capital constante para o produto e com a duração do seu trabalho ele está adicionando valor novo. Essas 2 coisas acontecem simultaneamente do começo ao fim do dia. Faz muito mais sentido. O mais-valor não é um bônus que aparece magicamente no final. Ele vai sendo criado ao longo de todo aquele período que o texto chama de tempo de trabalho excedente. A última hora não tem nada de especial, é só mais 1 hora dentro desse período. Exatamente. O autor usa a própria lógica da taxa de mais-valor para demolir o argumento de Senior. Ele mostra, se numa jornada de 11 horas e meia a taxa de mais-valor é de 100%, isso significa que o trabalho necessário dura 5 horas e 45 minutos e o mais trabalho dura as outras 5 horas e 45 minutos. Reduzir a jornada em 1 hora não eliminaria o lucro, apenas reduziria o mais trabalho de 5,75 para 4,75 horas. O lucro diminuiria, claro, mas ainda seria enorme. O texto termina de forma bem sarcástica dizendo que a grande descoberta de Senior era pura bobagem. A expressão no original é all bosh, que é o jeito vitoriano de dizer que a teoria do professor de Oxford era um completo disparate. Ok. Então, vamos amarrar as pontas da nossa investigação. Analisando este material, parece que a gente descobriu uma espécie de código secreto que o autor propõe para decifrar a economia. A chave é fazer 2 distinções fundamentais. A primeira, entre o capital que só passa seu valor adiante, o constante, e o capital que cria valor novo, o variável. E a segunda distinção é dentro da própria jornada de trabalho, entre o tempo que o trabalhador usa para criar o valor do seu sustento, o trabalho necessário, e o tempo que ele trabalha além disso, o mais trabalho, que é a fonte do mais valor. O ponto central da fonte é que a medida real da dinâmica do sistema não é a relação do lucro com o investimento total. Essa é a taxa de lucro, que ele diz que vai analisar em outro volume. A métrica que importa aqui, para entender a relação fundamental entre capital e trabalho, é a taxa de mais-valor, M/V. O texto define, no fim, a jornada de trabalho como a soma desses 2 períodos, tempo necessário e tempo excedente. Isso me deixa com uma reflexão, sabe? Se a gente seguir essa linha de raciocínio, o que aconteceria se o custo de vida do trabalhador diminuísse? Por exemplo, se novas tecnologias na agricultura tornassem a comida muito mais barata, ou se a automação barateasse as roupas e o transporte. É uma excelente pergunta que o texto nos instiga a fazer. Dentro dessa estrutura, se o custo de vida cai, o valor do salário necessário para cobrir esse custo também cai.
Isso significa que o tempo de trabalho necessário encolheria. O trabalhador precisaria, digamos, de apenas 3 horas em vez de 6 para produzir o valor equivalente ao seu novo salário, que seria mais baixo. E aí a questão que fica no ar é, se a jornada de trabalho continuasse com as mesmas 12 horas, o que aconteceria com o tempo que foi liberado? Esse tempo se transformaria automaticamente em mais tempo de trabalho excedente para o empregador, aumentando drasticamente a taxa de mais-valor, ou ele poderia abrir espaço para uma redução da jornada de trabalho total. É uma tensão que parece estar no coração de todo o argumento.